Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo número 7 da nova série do arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre Romanos capítulo 8, que é um capítulo muito interessante, aonde a palavra grande tribulação não está escrita, mas o conceito da grande tribulação está presente dentro desse capítulo, e o conceito, a ideia de que a igreja passa pela grande tribulação, está inevitavelmente nesse capítulo. Talvez você não saiba do que eu estou falando, talvez você nem lembre do que está escrito em Romanos 8, e se você se lembra, você vai notar com muito mais clareza que essas coisas são assim. A grande tribulação é um termo presente nas Escrituras, só que o apóstolo Paulo não quis usar essa palavra. Ele usa a palavra tribulação em alguns textos da sua carta, e no contexto você vê que ele fala de um momento de grande tribulação, mas ele não usa essa expressão. Esse também é um dos capítulos que não é usado pela linha pré, e se for usado, também vai ter que ser torcido, porque é muito claro. Então vamos lá, vamos ler Romanos 8, verso 18, e depois do 31 ao 39. Presta atenção nessa palavra e eu vou mostrar de onde o apóstolo Paulo está tirando essas expressões. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É claro que aqui ele está falando dos sofrimentos do tempo presente que ele vivia, que não era a grande tribulação, e ele também não estava vivendo nesse momento os sofrimentos da grande tribulação, mas ele vai falar um pouquinho mais para frente dos sofrimentos referentes à grande tribulação. Sofrimentos esses que muitos cristãos da igreja primitiva sofreram antecipadamente. Muitos cristãos não passaram por pelo momento da grande tribulação com T maiúsculo, mas os sofrimentos que estarão presentes no tempo da grande tribulação já foram sofridos por muitos cristãos que constituem a esposa do Cordeiro. Já sofreram. Então, vamos lá no verso 31. Presta atenção. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí, se você quiser saber, você lê as palavras anteriores. Aqui eu quero resumir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33. Aqui em cima. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui começa o tempo da grande tribulação, no qual o apóstolo Paulo se incluiu. Ele se incluiu, claro, como fazendo parte do corpo da igreja. Não que ele estava esperando a grande tribulação naquela época, ou que ele estava esperando a vinda de Jesus naquela época, mas ele se incluiu, assim como ele se inclui entre os mortos, entre os vivos, ele também se inclui entre os mortos, como o corpo de Cristo. A mesma coisa que nós falamos assim, se você é da linha pós-tribulacionista, às vezes você vai se pegar falando, nós vamos passar pela grande tribulação. Ou às vezes você vai falar, a igreja passa pela grande tribulação. Mas às vezes você vai falar, nós vamos passar. Mas nós se referindo à igreja, não que você estará presente naquele momento, porque quando aquele momento ocorrer, você já pode estar morto. O mesmo conceito está na linha pré-tribulacionista, quando eles dizem, nós não vamos passar pela grande tribulação. A pessoa pode estar morta antes do arrebatamento, 7 anos antes da grande tribulação, mas quando ela usa o termo nós não vamos passar, ela se inclui dentro da igreja, dentro daquele conceito de que a igreja seria arrebatada 7 anos antes. Então, isso é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu falo isso por causa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo se inclui entre os vivos, mas também em 1 Coríntios 6 ele se inclui entre os mortos. Então, isso não pode ser usado para fundamentar nenhum conceito, a não ser que você use todo o contexto e chegue nessa conclusão. O apóstolo Paulo fala, nós, os que estivermos vivos, tendo na mente que ele diz nós, os que estiverem vivos lá no tempo da grande tribulação, ou no tempo da vinda do Senhor, como igreja, né? Uma força de expressão de ideias. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aqui estão as 7 coisas. São 7 pontos que estarão presentes no tempo da grande tribulação.
E pessoas já sofreram isso antecipadamente antes do tempo da grande tribulação. Se a igreja não vai passar por tribulação, angústia, a angústia de Jacó, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, por que ele fala isso? Se a igreja não vai passar, então não faz sentido ele falar isso. Mas além dele falar isso, ele vai acrescentar mais pontos para frente, que são pontos de grande tribulação. E ele fala, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É contexto de grande tribulação esse verso aqui que ele tirou dos Salmos. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que nós temos um Senhor que nos amou e que morreu por nós e que sofreu por nós, Ele ainda permite que pessoas passem por eventos como grande tribulação e por sofrimentos da grande tribulação de maneira antecipada, como a igreja que sofreu perseguições, a igreja primitiva. Uns foram crucificados na cruz, outros, além de crucificado, queimados até o fim. Tem sofrimento maior que esse? Isso é grande tribulação? Não era o mundo inteiro em grande tribulação, como vai acontecer no tempo da grande tribulação com T maiúsculo, mas os sofrimentos que os cristãos sofreram, estes sofrimentos tornarão a acontecer no tempo da grande tribulação. Muitos sofreram isso. A diferença entre a grande tribulação com T minúsculo, com T maiúsculo e as tribulações que a igreja sofreu é que o mundo todo vai estar em grande tribulação. O anticristo vai fazer guerra contra o seu próprio povo, vai matar de maneira terrível o seu próprio povo e também os cristãos. No tempo lá da igreja primitiva, quem sofria não era o mundo todo, e sim só os cristãos. Além do mais, no tempo da grande tribulação, vai estar sendo abertos selos, tocando trombetas e derramando taças no mundo inteiro, o mundo inteiro sofrendo consequências. Uns vão estar prosperando e reinando, outros passando dificuldades. Essa é a diferença. Aí diz aqui, verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, olha de azul, nem coisas do presente, nem do porvir. Aqui estão os momentos da grande tribulação no futuro, que ele disse que nada disso pode nos separar. Então a igreja vai sofrer. Nem os poderes, está aqui, nem os poderes, certo? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? Além daqueles 7 primeiros pontos que ele falou, que nada pode nos separar do amor de Cristo, aqui ele fala de coisas, ele acrescenta pontos ainda sobre aqueles 7. Ao ponto de falar que nem outra criatura, que no caso é o próprio diabo que vai ser precipitado por terra, Satanás e os seus anjos. Nada, nenhuma das perseguições que ele vai fazer contra o povo de Deus vai separar esse povo do amor de Cristo. E Paulo se incluiu aqui em todo esse contexto. Sofrimentos do presente e dos por vir. E o sofrimento do futuro, né? Deu para entender? Romanos 8, aqui não apareceu a palavra grande tribulação, mas o conceito está aqui. Não tem como negar. E aí o curioso é você entender de onde que ele tirou isso. De onde o apóstolo Paulo tirou essa ideia. A gente pode ver isso também. Daniel 11, verso 31, como vocês estão vendo aqui. Vamos ler. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, que é o que Jesus cita em Mateus 24. E esse conceito aqui também vai aparecer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo faz aquela pergunta. Lembra que eu costumava dizer-vos essas coisas? Essas aqui de Daniel. Agora sabeis o que o detém, o que estaria detendo o aparecimento do anticristo. Verso 32. Aos violadores da aliança, aqui é da nova aliança, porque se refere ao tempo futuro, e aos violadores são aqueles que abandonam a Santa Aliança, ou seja, abandonam o seu marido, apostasion, abandonam a lei de Deus, apostasia. Aqui está a ideia, o conceito, que está tudo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que foi o assunto do vídeo anterior, do vídeo número 6. Ele, o chifre pequeno, aqui, ele,
com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus não deveria estar no céu? Por que aqui Daniel está falando somente dos que ficaram? Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. O apóstolo Paulo leu isso daqui. Viu que eles vão ser perseguidos, muitos deles, para serem provados, é claro, mas o apóstolo Paulo viu que nada dessas coisas pode separar eles do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando ele escreveu Romanos capítulo 8, ele estava sendo iluminado por Daniel capítulo 11, com certeza. Aí quando chega no verso 36 diz, aqui tem uma referência, aqui nessa cruzinha azul, onde tem essas cruzinhas azul são referências. Aí você clica nele e aí você já pode ver aqui que Daniel 11, verso 36, está com 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. E Daniel 11, 36 também está com Apocalipse 3, versos 5 e 6. Certo? Tudo em paralelo. E aí diz, ele se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Pode ver que essa ideia aparece em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde ele fala que tem que vir a apostasia primeiro. E a apostasia está aqui junto no contexto. A apostasia, apostasion, é a ideia de desvio de Deus, abandono da lei do marido, abandono da Santa Aliança e não fala nada de arrebatamento. Esse foi o assunto do vídeo anterior. Ok, irmãos? Então seria esse o estudo de hoje. Falei sobre Romanos 8, mostrei que o conceito da grande tribulação está dentro daquele capítulo, mas a palavra grande tribulação não aparece, e mostrei também que o apóstolo Paulo tirou essas coisas de Daniel 11. E acontece muito disso nas cartas de Paulo. A palavra não aparece, mas o conceito está ali presente, ainda mais por causa dos intertextos, dos textos que ele pega emprestado do profeta e coloca na sua carta. Um bom exemplo disso é que no próprio capítulo, em próprio 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai estar falando do chifre pequeno, tanto de Daniel 7 como de Daniel 8. Os dois. E ele vai estar falando dos 10 chifres. Está ali. O anticristo, a perseguição, a profanação do santuário, a justificação do santuário, está tudo ali. Aliás, ele ainda está falando do rei da Síria. Quando ele cita que o Senhor matará o ímpio com o sopro dos seus lábios. Isso está em Isaías capítulo 11. E esse ímpio do capítulo 11 é o rei da Síria do capítulo 10. Basta você querer ler as Escrituras e entender os contextos. E ele não escreveu o chifre pequeno em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele não escreveu os 10 chifres da besta, que é um assunto tão recorrente no nosso meio, que nós falamos assim tão abertamente. Ele não escreveu esses termos, mas ele está falando de todo esse contexto na sua carta. Significa que às vezes a palavra não está presente, mas o conceito está. Então é isso, irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. O próximo vídeo será sobre Filipenses capítulo 1, para você ver que a ideia da grande tribulação também está presente ali. Então eu dei 2 exemplos, né? O chifre pequeno e os 10 chifres da besta, que não são mencionados no Novo Testamento inteiro, só em Apocalipse. E mesmo assim, o chifre pequeno, com essa expressão, não vai estar em Apocalipse, e sim os paralelos de Apocalipse 13 com Daniel 7. Deu para entender? Inevitavelmente, a igreja passará pela grande tribulação. O apóstolo Paulo disse que nada dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo. A única coisa que pode separar a gente do amor de Cristo é o que ele vai falar em Romanos 9, que é não crer no próprio Senhor Jesus. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas se você não crê em Cristo Jesus, então você está separado de Deus. Esse é o assunto que ele começa em Romanos 9. Certo? Deu para entender? Deixa suas perguntas no comentário. E essa é uma playlist. É um vídeo que está dentro de uma playlist. Você chegou aqui no vídeo número 7. Se quiser pegar todos os outros textos que eu estou fazendo, é só ir lá no primeiro vídeo. Eu vou deixar o link no comentário fixo, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço.